Como Banguela se tornou o Alpha. Muitas pessoas assistiram o segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão, mas não entenderam direito o que aconteceu no final. Por isso, hoje eu vou explicar para você o que aconteceu naquela batalha final entre o Drago Sangue Bravo e o Soluço, o Treinador de Dragões. Da onde saiu aquela transformação do Banguela. Eu já vou logo avisando que se tornar o Alpha não é o mesmo que se tornar o Rei dos Dragões. Mas como o Banguela conseguiu os dois feitos, eu vou explicar os dois nesse vídeo. Então, se o tema do vídeo chamou sua atenção, fique aqui comigo que eu já vou responder e tirar todas as suas dúvidas sobre essa questão. Mas antes, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já desejou poder desenhar os seus personagens dos seus desenhos favoritos, como Banguela, por exemplo, ou qualquer outro personagem, mas na hora que terminou, não ficou do jeito que você queria? Então, com o método fanart, isso pode acabar para sempre. E toda vez que você desenhar, você vai ter a certeza que você vai conseguir fazer o seu desenho do jeito que você imagina na sua cabeça. Os seus desenhos vão ficar perfeitos, sem nenhuma desproporção ou sem ficar escondendo aquelas partes difíceis de desenhar, como as mãos, por exemplo. O método fanart possui mais de 9 módulos e 5 bônus, e vai te ensinar tudo o que você precisa, desde o básico para quem nunca desenhou, até o nível profissional, tudo certinho, passo a passo. Se ficou interessado, clique no primeiro link aí na descrição e acesse a página do treinamento. Eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, vamos ao vídeo. Todos nós sabemos como Banguela é habilidoso. Podemos perceber isso claramente no primeiro filme, quando ele luta com o Morte Rubra. A forma que ele o derrota, usando todas as suas habilidades da melhor forma possível, prova que ele não é só habilidoso, mas também muito esperto para conseguir derrotar o inimigo extremamente mais poderoso do que ele, provando que o Banguela não é um dragão comum. E isso explica porque a espécie Fúria da Noite, que é a espécie do Banguela, era tão temida por todos os vikings. Mas nada disso seria possível sem a sincronia perfeita entre o Banguela e o Soluço. Já que o Banguela perdeu uma parte da sua cauda, ele teve que aprender a voar com o Soluço, e desde o dia que o Soluço conquistou a confiança do Banguela, por eles estarem sempre juntos, essa relação dos dois foi só melhorando, até chegar em um ponto em que eles são praticamente inseparáveis. Mas por que eu estou falando isso? Simplesmente para explicar para você que o Banguela é um dragão muito especial, que se destaca entre os outros dragões e que é extremamente leal ao seu treinador. Sabendo dessas características dele, podemos finalmente chegar ao ponto que vocês estão querendo saber: como o Banguela se tornou o Alpha. Sem muita enrolação, eu já vou direto ao ponto. Basicamente, ele só conseguiu se tornar o Alpha por causa de 4 fatores. O primeiro é o desenvolvimento das suas habilidades. Como eu já disse, o Banguela é muito habilidoso, mas além disso, quem já assistiu às séries de Como Treinar o Seu Dragão já sabe que ele passou por muitas coisas desde o primeiro filme até o segundo. E nesse meio tempo, ele aprendeu bastante de si, sobre suas limitações e habilidades que ele nem conhecia, ficando cada vez mais poderoso. Ou seja, durante o segundo filme, ele já conhecia muito de si a ponto de ser um prodígio de sua espécie. E ele aprendeu mais ainda de si depois do que a Valka fez no segundo filme, o que nos leva ao segundo fator dessa lista, que é o despertar do modo Alpha. Mas afinal, o que é o modo Alpha? É uma habilidade que qualquer dragão consegue despertar, em que ele libera todo o seu poder, ou seja, no segundo filme, quando Banguela aparece com aquelas luzes azuis nas costas e no topo da cabeça, ele estava no seu modo Alpha, ou seja, ele estava com o seu poder ao máximo. E acredito que ele só conseguiu despertar o seu modo Alpha graças a Valka, por ela ter estimulado as barbatanas do Banguela a se despertar e ficar daquele modo que vimos no filme. Quando ela fez isso, ela desbloqueou vários poderes do Banguela como modo Alpha e aquele outro poder que vimos no terceiro filme, que não vou dar spoiler porque não há necessidade. Mas vocês conseguiram entender como a Valka foi crucial para o Banguela se tornar o mais forte e mais poderoso. E juntando esses dois fatores, conseguimos entender como o Banguela se tornou o Alpha. A Valka tinha desbloqueado o modo Alpha, mas o Banguela não tinha despertado esse poder ainda. Mas durante a batalha final que ele consegue esse feito, o que nos traz ao terceiro fator, que é a raiva extrema. Como eu já disse nesse vídeo, o Banguela e o Soluço são extremamente unidos e possuem um vínculo muito forte um com o outro. E desde o momento em que a besta implacável do Dragos controlou o Banguela, que o obrigou a matar o Estoico na intenção de matar o Soluço, ele começou a ficar com muita raiva daquela besta implacável. E durante a batalha final, quando a besta do Drago ataca o Soluço na intenção de matá-lo e quase o mata, só não aconteceu isso porque o Banguela se joga na frente do ataque e o protege. Ele ficou tão furioso e com tanta raiva por quase perder o seu melhor amigo,
logo em seguida de matar o pai dele, que ele, em fúria extrema, desperta o seu modo alfa e ainda desafia o besta do Drago na intenção de proteger o Soluço, como a Valka mesmo disse, e assim dar um fim nisso. E por ele estar no seu modo alfa, ele já não é mais controlado pelo poder psíquico da besta implacável, e assim o desafia e começa a atacar o besta implacável, fazendo com que ele perca o controle do poder psíquico sobre os outros dragões, e quando eles veem o Banguela lutando contra a besta implacável, começam a ir todos pro lado dele, provando que o Banguela ganhou a lealdade de todos eles, como o Soluço mesmo diz para o próprio Drago. O que nos leva ao quarto e último fator que explica como o Banguela se tornou não só o Alpha, mas também o Rei dos Dragões, que é a lealdade e o respeito. Quando o Banguela ajuda os dragões a saírem do trânsito do besta implacável do Drago, todos os dragões começam a ir para o lado do Banguela, como eu já disse. Nesse momento, o Banguela pede ajuda dos dragões e todos eles começam a atacar o besta implacável de uma vez. E quando o Banguela vai dar o último golpe, ele dispara uma bola de plasma tão poderoso que quebra o marfim do besta implacável, fazendo ele finalmente desistir da luta. E pelo Banguela ter derrotado o Rei dos Dragões, que era o besta implacável do Drago, e por ele ter provado ser o dragão mais poderoso de todos, disparando aquele ataque super poderoso, e também por ter despertado o modo alfa, que apesar de não ter dito, mas conseguir despertar essa habilidade é algo completamente difícil, e pouquíssimos dragões conseguem esse feito. E uma prova disso é o próprio Banguela, que diferente dos outros dragões que só vivem de boa nas suas ilhas, o Banguela viveu grandes jornadas com o Soluço e mesmo assim não despertou o seu modo alfa sozinho. Ele precisou de 2 grandes empurrões que eu mencionei nesse vídeo. Mas voltando pro vídeo, por ele ter derrotado o Rei dos Dragões e por ter provado o seu dragão mais forte, ele automaticamente se torna o Rei dos Dragões. Mas os dragões aceitaram não só por o Banguela ter derrotado o último rei, mas também por ter conquistado a lealdade e a confiança de todos os dragões. E se não fosse pela ajuda deles, talvez o Banguela não teria se tornado o Rei dos Dragões. Mas uma coisa que eu não entendi é como os dragões sabem quem é o dragão rei. Pois lá no terceiro filme, quando o Soluço salva vários dragões e o leva para Berk, um dos dragões começa a destruir tudo lá por acidente. Banguela chama a atenção do dragão e ele obedece. Mas como que ele sabe que o Banguela é o Rei dos Dragões? Pois além de ele não ser um dragão alfa naturalmente, já que o Banguela não tem nada de diferente que se destaca dos dragões normais e nem tem um poder psíquico como os outros dragões alfas. Apenas o seu modo alfa, mas ele nem estava nesse modo quando chamou a atenção daquele dragão. Talvez a forma que eles se comunicam seja mais desenvolvida do que imaginamos. Mas é isso, o vídeo vai chegando ao fim. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. E se quer receber mais vídeos sobre como treinar seu dragão, se inscreva clicando nesse botão que está aparecendo aqui no meio da tela para não perder os próximos vídeos. E aqui na tela ao lado vai estar aparecendo uma edit de como treinar o seu dragão, que acredito que você vai gostar muito. Clica aí e nos vemos no próximo vídeo.